Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a esse canal Convivendo com as Diferenças, que tem por objetivo orientar familiares, amigos, conhecidos no tocante a como lidar, a como conduzir no dia a dia uma pessoa com deficiência. Eu estou trabalhando o módulo 1, deficiência visual. E no vídeo de hoje eu trabalharei o tema doenças oculares e a deficiência visual. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, pois assim outras pessoas poderão assistir a esse vídeo de orientações. Se inscreva no canal e você receberá todas as notificações. E sempre na descrição do vídeo aparecerá a ordem, a sequência do módulo 1. Bom, então agora nós vamos dar início e vamos ao texto. Doenças oculares e a deficiência visual. Glaucoma congênito é o aumento da pressão interna do olho causado por uma anomalia na eliminação do humor aquoso. A criança apresenta aumento do globo ocular, muita sensibilidade à luz, lacrimejamento e coceira. A cirurgia deve ser decidida o mais depressa possível, pois a perda visual pela hipertensão é rápida na criança. A manutenção da visão residual dependerá do total controle da pressão intraocular. Nos casos mais avançados, quando o olho fica muito grande, existe o perigo de perfuração se houver traumatismos. Também, nesse caso, é indicado o teste do olhinho. Para a criança executar trabalhos de perto, será necessária muita iluminação com pouco reflexo. Bom, hoje eu trouxe para vocês dois vídeos da oftalmologista, doutora Cláudia Del Claro. E ela vai então nos falar sobre o glaucoma congênito. E depois, o vídeo 2 é sobre como enxerga uma pessoa que tenha glaucoma. Aí já pode até ser também numa fase adulta. Vamos aos vídeos. Você lembra o que é glaucoma? Glaucoma é uma doença do nervo óptico. O nervo óptico é o principal transmissor da imagem que recebemos no olho para essa decodificação no cérebro. Então, ele é fundamental para a nossa visão. Essa doença, então, ela vem acompanhada de alterações ali no nervo óptico, perda das fibras do nervo,
alterações no campo visual, a pessoa vai perdendo a visão da periferia para o centro e na grande maioria das vezes ele está relacionado com a pressão ocular alta. O glaucoma, ele é uma doença hereditária, então muitos pacientes ficam na dúvida, poxa, eu tenho glaucoma, agora eu vou ter um filho, será que meu filho já vai nascer com glaucoma? Será que meu filho pode nascer com glaucoma? Será que isso é o glaucoma congênito? Então eu já vou explicar aqui para você. Este glaucoma de ângulo aberto, que é essa doença tão prevalente, que 1 a 2% da população brasileira tem este problema, ele não vai se manifestar lá no bebê. O teu filho, ele pode vir até desenvolver glaucoma, mas já na idade adulta, geralmente após os 40 anos de vida. Mas, de fato, existe um glaucoma em que o bebê pode até já nascer com glaucoma. E esse glaucoma se chama glaucoma congênito. Glaucoma congênito é uma condição em que acomete 1 a cada 10 mil crianças. E, de fato, é isso que acontece. A criança, ela já nasce com um problema nos canais de drenagem do humor aquoso. O que acontece? Dentro do nosso olho é produzido um líquido que se chama humor aquoso, que tem diversas funções, e esse líquido ele tem que ser produzido dentro do olho e escoado. É como se você tivesse uma pia com uma torneira aberta e o ralo ele tem que estar funcionante. Senão, o que vai acontecer? Vai começar a vazar toda aquela água da pia. O olho, como é uma câmara fechada, se o ralo está entupido, ele começa a aumentar a pressão. O que acontece? Uma grande diferença do aumento da pressão ocular de um adulto para uma criança é que na criança, por as fibras de colágeno do olho serem muito elásticas, o olho começa a aumentar de tamanho. Então já se observou-se que uma criança que tem aumento da pressão até os seus 4 anos de idade, ele vai ter automaticamente um aumento do tamanho do olho. Então o olho vai ficar grande e isso nós chamamos de buftalmo ou olho de boi, que é um olho maior. Além disso, outras alterações que são super características do glaucoma congênito é uma opacidade na córnea, como você pode ver aqui nessa figura, olha. Esse olho aqui está normal e esse aqui está todo esbranquiçado, com edema na córnea, meio azulado, meio turvo, então isso é um sinal super característico. Como consequência disso, a criança começa a ter muita fotofobia e lacrimejamento. Então, se você vê um bebezinho que quando sai para fora, quando vai para um ambiente muito claro, ou mesmo na luz do sol, não consegue abrir seus olhos, começa a lacrimejar, começa a chorar, começa a ter incômodo e você vai olhar o olho dele maior, isto é uma forte suspeita de que esta criança pode ter esse glaucoma congênito e precisa ser levado imediatamente para o oftalmologista. Lembra que eu já falei aqui várias vezes que uma criança ela deve ser examinada já na maternidade, né, com o teste do olhinho, é o primeiro exame oftalmológico, mas depois, ao longo deste primeiro ano de desenvolvimento, se ela tiver qualquer alteração diferente, se o olho for estrábico, se você notar manchas brancas ali, reflexos brancos estranhos quando tira foto, ou se você notar essas alterações aqui de aumento do tamanho do olho, córnea turva, muita sensibilidade à luz, lacrimejamento, você tem que levar antes a criança. Porque o ideal é que a criança consulte até o final do primeiro ano de vida, quando estiver completando 1 ano. Mas se você percebe coisas estranhas assim, você já leva imediatamente, porque o glaucoma congênito ele tem que ser tratado o quanto antes. Por quê? Porque como eu já falei no início, o aumento da pressão ele danifica o nervo óptico e esse dano é irreversível, então quanto antes você descobrir e tratar, menos fibras do nervo óptico serão acometidas. Também esta criança, por ter esta córnea toda turva, ela pode desenvolver a ambliopia por falta de estímulo luminoso no olho em uma época fundamental para o desenvolvimento. Então, esta procura ao médico tem que ser assim imediata.
Uma outra diferença do glaucoma congênito para o glaucoma do adulto é que o glaucoma congênito ele não responde bem ao tratamento com colírios. O tratamento dele, via de regra, é cirúrgico. Já se perguntou como é a visão de quem tem glaucoma? Eu vou te explicar, tintim por tintim, como um paciente com glaucoma enxerga o mundo. Bora lá! Mas antes, lógico, vamos começar este vídeo explicando novamente o que é glaucoma. Glaucoma é uma doença do nervo óptico, que geralmente coincide com mais duas alterações. Alterações no campo visual, que é um exame que pedimos, e alteração da pressão do olho. Na grande maioria das vezes, o paciente com glaucoma tem pressão elevada. Como você sabe, o nosso olho é uma bolinha fechada, mas dentro desta bola há uma circulação de líquido. Então, o que acontece? Há uma produção de um líquido, que é o humor aquoso, e esse líquido ele precisa ser drenado. Então é como se você tivesse uma bexiga fechada, um balão, em que você ligasse uma torneirinha lá dentro daquele balão e tivesse uma via de escoamento. Se esta via de escoamento está entupida, este balão vai enchendo e no caso do balão, ele pode até estourar. No caso do olho, o olho não vai estourar. Mas o que acontece? Esse aumento da pressão, ele vai danificar o nervo óptico, que fica aqui no final dele e é uma parte extremamente sensível. Então, o aumento da pressão ali no nervo, ele causa esta perda de fibras nervosas do nervo óptico e a consequente deficiência visual. E aí é isso que a gente vai te contar. Como é o estilo de dificuldade visual, do que a gente sabe, do que a literatura mostra e também das experiências que eu vivencio aqui com os pacientes, como eu observo os pacientes chegando no consultório, como eu observo os pacientes quando vão sentar, ou como os pacientes me relatam as suas dificuldades. Mais alguns detalhes sobre o glaucoma. É uma doença hereditária na grande maioria das vezes, então repete-se aquela doença de pai para filho, primos, tios, enfim. É uma doença que tem mais prevalência na raça negra, na raça oriental também, do que no branco. É uma doença que tem a ver um aumento da sua prevalência com o aumento da idade. Começa depois dos 40 anos, depois dos 75 anos já tem um aumento bem grande, então todo idoso tem que ter mais cuidado com relação a isso, mas é uma doença prevenível, isso que é muito legal, porque é uma doença que hoje é a maior causa de cegueira, mas a gente conseguiria detectar essa doença se os pacientes fizessem a consulta oftalmológica anual. Por quê? Porque ela não é uma doença que cega assim do dia para a noite, ou que causa a perda de visão que eu vou te contar aqui do dia para a noite. É uma coisa bem gradativa. Então, se você estiver fazendo seus exames, seu check-up em dia, se você tiver com algum início de glaucoma, algum início de alteração do nervo, de pressão e tal, você vai descobrir precocemente, vai tratar, e existe sim tratamento de controle, de diversas formas de controlar esta pressão. Não existe cura, mas existe um tratamento em que você vai conseguir permanecer, ficar com a sua visão maravilhosa, perfeita para o resto da sua vida, desde que você faça a prevenção adequada. Então, já anota aí no seu calendário, no seu mapa do ano, quando é que você fez a sua última consulta, quando é que você fará, qual é o mês, qual é a época melhor para você fazer essa consulta, para que de hoje em diante não escape mais, que pelo menos uma vez por ano você faça essa revisão, independente de você ter dificuldade visual, independente de você necessitar de óculos, todas as pessoas precisam fazer esta consulta de prevenção. Então agora, finalmente, vamos entender como é que são as alterações visuais do glaucoma. Como eu já falei antes, ocorre uma perda do campo de visão. E nós temos um exame que vai ajudar bastante. Eu vou colocando aqui para você as alterações do exame e mostrando como é a alteração visual do paciente. O glaucoma, então, ele vai fazendo uma perda do campo visual.
Então a pessoa vai tendo algumas faltas de visão na periferia. E isso com a doença, quando a doença vai avançando, esta perda vai se unificando e de repente você, eu perdi a periferia aqui superior, eu perdi a periferia inferior, eu perdi a periferia lateral do meu olho. Então é uma coisa que vai se unificando e vai ficando uma coisa só. Você vai perdendo a visão, vai sofrendo essa constrição e você vai acabar enxergando somente como se fosse por um tubo. Como que você pode ter ideia disso? Como é essa visão? É muito simples, você pode pegar um papel, uma folha de papel sulfite, enrolar assim, ó, fazer um tubo. Você fez um tubo, ó, só enrolou assim, muito simples. E você vai fazer um tubo, ó, vamos fechar o outro olho para ficar mais real. Então, o que eu estou vendo? Eu estou vendo apenas a câmera. Simplesmente eu vejo a marca da câmera, eu vejo a lente, mas eu não vejo o tripé, eu não vejo mais nada. Então fica muito difícil a locomoção, fica muito difícil da pessoa andar sozinha na rua. Então é realmente bem delicada quando chega nesse ponto de realmente você ter uma visão tubular. A mobilidade fica bem complicada. Então você entendeu? A perda de fibras nervosas lá do nervo, ela vai causando esta diminuição de campo de visão e aí você acaba ficando no final com essa visão apenas tubular, que é como se estivesse olhando por um cano, que é como se você estivesse olhando por um buraco de uma fechadura. E aí o que eu percebo aqui? Que os pacientes, eles começam a ficar olhando, tipo, eles chegam já olhando muito para baixo, assim, porque fica difícil da pessoa andar sozinho na rua, ter segurança de andar. Quando eles já não começam a usar a bengala mesmo, para se ter certeza que ali não tem um buraco, aonde está a parede, se não tem nenhum obstáculo para baixo, porque senão você tem que ficar olhando assim para baixo para ver quem dirá na rua, quem dirá para atravessar uma rua, né? Fica bem mais complicado. Então aqui aí eles têm dificuldade de ver onde está a cadeira, tem dificuldade de quando vai para o exame também ter a distância tridimensional assim de exatamente aonde vai sentar. Quando a gente fala para colocar o queixinho aqui no aparelho, ele tem que olhar primeiro aonde está o local de colocar o queixo. Então realmente é muito triste, assim, é angustiante de ver como que aquela pessoa está passando aquela dificuldade. Então o paciente com glaucoma num estágio assim de visão tubular não é recomendado andar sozinho na rua, não pode dirigir, é uma visão totalmente subnormal. Quando o paciente vem fazer o exame aqui, às vezes ele até consegue enxergar umas letras até intermediárias, assim, não só aquela letrona grande, mas é a visão tubular. Então, por fora, ele não consegue perceber nada. Um teste muito bacana que você pode fazer aí na sua casa, se você tem glaucoma ou se você ficou curioso para saber como é o teu campo visual, é assim, ó. Você tá olhando aqui para mim, tá bom? Então vamos ficar aqui bem olho no olho, tá? Você fixa o teu olho nos meus olhos, no meu rosto, assim como eu tô olhando para você. Como é que tá aí o teu ambiente? Por exemplo, o meu ambiente aqui, logo aqui eu tenho uma parede, então já acaba aqui, eu não vou muito para cá na periferia da visão lateral aqui do meu olho direito. Tá vendo que eu tô olhando para você? Mas ao passo, eu tô vendo o meu pé no chão, eu tô vendo o meu celular que tá aqui no meu colo, eu tô vendo a luz que tá aqui em cima, eu consigo ver até o teto. Aí aqui do outro lado eu consigo ver as luzes que estão ali, a cadeira, a parede, até a parede eu consigo enxergar. Eu tô olhando aqui, mas aqui na frente também eu consigo ver que tem uma pia, que tem o suporte para a gente secar as mãos, o papel que está ali no suporte. Então assim, essa é uma visão de uma pessoa que tem uma periferia de visão perfeita. Existe um alcance. Lógico, aqui para trás eu não tenho campo de visão, mas digamos que esses 180 graus nós temos a visão. Então esse é um belo teste
para você perceber se você está com esse teu campo visual preservado ou não. Tem um teste que nós fazemos também, que é assim, ó, que o próprio médico ele vai fazendo. Você está enxergando meu dedo aqui? Estou. E aí a gente vai afastando, ó, até onde ele consegue enxergar, ó, aqui eu consigo, aqui eu consigo, aqui eu consigo, aqui já vai desaparecendo, mas tá ali também já quase nos 180 graus. E aí agora aqui em cima, ó, começa a aparecer meu dedo, sabendo que eu tô olhando para frente, né, para você, e eu tô vendo meu dedo aqui, tô vendo aqui, tô vendo aqui. Então esse é um teste bem legal que você mesmo pode fazer aí em casa para você ter uma ideia se o teu campo visual está preservado ou não. Lógico que o nosso aparelho ele detecta pequenas falhas já do campo visual, é muito mais adequado, é com o campo visual que fazemos aqui nas clínicas que você vai conseguir realmente entender como é que está evoluindo essa doença. Porque ele é um grande artifício para nós, para saber se o glaucoma está com controle. Porque, por exemplo, você vai lá no seu oftalmologista, ele vai passar um colírio, você vai usar aquele colírio. Mas, às vezes as pessoas esquecem, às vezes ela não tem um uso tão regular, ou às vezes você pinga o colírio, digamos que seja um colírio de uso único só, uma vez ao dia. Pode que esse colírio não faça o efeito total de abaixar a pressão até o seu novo pingo. Então, por exemplo, eu pinguei 10 horas da noite o colírio, eu só vou pegar 22 horas do outro dia. Deu lá 6 da tarde, a minha pressão já começou a subir, né? E se a pressão começou a subir, vai provocar lesões ali no campo visual, lesões no nervo óptico. Então, através desse exame de campimetria, se você tá lá, o paciente tá lá, tá? Ele fala para você, não, doutor, eu não falho, eu uso colírio direto, eu não esqueço, tal. E tá tendo lesões ali no campo visual, está aparecendo perda, é sinal de que a sua pressão não está sendo bem controlada. E tá ocorrendo algum dano ali nas fibras do nervo óptico. Então é sinal de que nós precisamos avaliar melhor o colírio, fazer várias medidas da pressão ao longo do dia, que se chama curva tensional. Tem outros testes que nós fazemos, o teste de sobrecarga hídrica, exatamente para ver se aquele colírio está sendo eficiente, porque a eficiência para nós é que não haja perda de campo visual para preservar assim a sua visão para o resto de sua vida. Bom, meus amigos, esses vídeos foram ótimos, muito bom, muito esclarecedores, não é? E até a pessoa que tenha essa doença, com certeza, com essa apresentação, a pessoa que tem pode até tirar as suas dúvidas. E se tiver mais dúvidas, é só entrar no canal da doutora. Eu vou colocar aqui abaixo do vídeo, abaixo da descrição, o link da doutora, tá? Para que vocês possam, se quiser, entrar em contato com ela. Bom, eu vou agora contar um caso de um menino, vou chamá-lo de Pedrinho. Bom, o Pedrinho, ele está perdendo a visão periférica. Pedrinho parece ser muito distraído. Ele vive esbarrando nos objetos, presta atenção, tropeçando e caindo. Enxerga muito bem o que está à sua frente, mesmo objetos bem pequenos, mas não vê bem o que está ao seu redor ou o que está no chão, porque está perdendo a visão periférica. Pedrinho não gosta de brincadeiras que envolvam atividades físicas como futebol, pega-pega, esconde-esconde.
Então vejam, meus amigos, o Pedrinho, ele está perdendo a visão periférica. Então a doutora ali no vídeo, ela mostrou bem como funciona, né? Como é que a pessoa que tem essa doença, como é que ela enxerga? Ela chegou até a visão tubular. Bom, o Pedrinho, ele não gosta de futebol, ele não gosta de esconde-esconde, ele não gosta de pega-pega. Essas brincadeiras que numa cidade grande fica meio difícil você encontrar, mas ainda existem, principalmente nos lugares mais afastados. O que nós vemos atualmente? Nós vemos as crianças ou no celular, ou no videogame, ou nesses joguinhos, não é isso que nós vemos atualmente? Bom, o Pedrinho, ele não gosta dessas brincadeiras pelo fato de que ele tem dificuldade. Lembra que no vídeo anterior que eu falei sobre acuidade visual recreativa, em que eu falei que tem pessoas que no esporte pode ocorrer a dificuldade de enxergar bem a pessoa que está à frente, enxergar bem, no caso, a bola. Por quê? Porque a pessoa está perdendo a sua visão periférica. E como essa pessoa está perdendo a sua visão periférica, ela não se apercebe disso, principalmente se for uma criança. Ela não vai perceber. Ela vai achar que que os seus coleguinhas, que todos estão enxergando igualmente como ela. Entende? E quando a criança sai esbarrando, caindo, tropeçando, não só a criança, tá, gente? Estou dando aqui o exemplo da criança, mas adulto também. E o que nós, pais, normalmente falamos? Menino, como você é desastrado, olha só. Você sai, não tem atenção, você sai batendo em tudo, esbarrando, caindo. Presta atenção, menino. Na realidade, ele não é desastrado. Na realidade, ele está com dificuldade na visão. Então, a grande necessidade, como a doutora falou, do exame e essa visita, pelo menos uma vez ao ano, ao oftalmologista. E se você observar que o seu filho está tendo esse tipo de comportamento, ou seja, está tropeçando, caindo muito, esbarrando muito, leve o seu filho a um oftalmologista. Esse é o primeiro passo. Pode ser até que ele precise de outro especialista, mas a primeira coisa é levá-lo ao oftalmologista. Entende? Bom, então por isso que eu falo, pais, observem os seus filhos. Isso é importantíssimo.
Porque muitas vezes o que nós fazemos? Criticamos. Né? A crítica vem logo em primeiro lugar. Mas será que a nossa crítica, será que aquilo que nós estamos pensando é real? Será que não tem outra coisa por trás daquilo que nós estamos pensando? Então, o melhor qual é? Procurar o especialista. Bom, nós vamos tratar o que nós podemos fazer com o Pedrinho, em termos até de ajudá-lo na escrita, na leitura, mas nós vamos deixar para o outro vídeo, entende? E o Pedrinho, aonde eu quero chegar? Essas características do Pedrinho é de uma criança que apresenta um glaucoma. Como também nós vamos ver mais adiante, pode ser também que ele tenha retinose pigmentar. Então, é imprescindível a ida ao oftalmologista. Bom, meus amigos, hoje eu paro por aqui. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, faça comentários. Um forte abraço a todos e não esqueça, convivendo com as diferenças, porque todos somos iguais.